Galerinha, a história começa com o Mago Caio lutando contra o Rei Demônio junto com seus colegas. Enquanto batalham, o Mago Caio fala em pensamento, que apesar de ele ser da classe mais baixa, ele ainda irá vencer o Rei Demônio e retornará para sua amada noiva Colette. Enquanto pensa, o Rei Demônio ataca o herói Ares com uma magia poderosa. O herói Ares então, com muito medo, ordena que o seu irmão Caio imobilize o Rei Demônio com sua magia lendária. O Mago Negro Caio então, com os olhos cheios de ódio, ativa sua magia especial, a prisão de sangue. Após isso, várias mãos gigantes saem do chão. O Mago Caio então ordena que suas manoplas demoníacas segurem o Rei Demônio com todas as forças. Após isso, ele, com um olhar sério, fala para o seu irmão Ares dar o golpe final no Rei Demônio, enquanto ele o segura. O herói Ares então, com um sorriso cruel, traz seu irmão Caio e o golpeia junto com o Rei Demônio. Ele então ao mesmo tempo elimina o Rei Demônio e deixa seu irmãozinho morrendo no chão. O Mago Caio então vê que seu irmão o traiu e fica sem entender o porquê seu irmão fez aquilo com ele. O herói Ares então vê seu irmão caído e, com um sorriso cruel, ele fala que agora ele será lembrado como o único e grande herói que se livrou do maligno do Rei Demônio sozinho. Após isso, ainda caído no chão, o Mago Caio se vira para o seu irmão Ares e pergunta por que ele fez aquela crueldade com ele, que é seu próprio irmão. O herói Ares então, com um olhar cruel, fala que seu irmãozinho não deveria ficar surpreso. Afinal, ele jamais iria aceitar que um lixo de mago com a classe mais baixa continuasse vivendo e manchando sua glória como herói. Além disso, ele fala que, como herói, ele não aguentava mais conviver com um irmão mais velho tão lixo. O Mago Caio então escuta tudo e novamente tenta perguntar o porquê seu irmão fez aquilo com ele. Porém, antes que ele termine de falar, o Santo Jorran aparece e, com um olhar cruel, fala que de fato ter um mago negro como um companheiro de equipe sempre pareceu ser algo ridículo. Além disso, ele fala que, mesmo que aquilo fosse uma provação dos deuses, ainda assim seria humilhante ter um mago negro como companheiro. O Mago Caio, então muito surpreso, fala que não entende por que eles estão sendo tão cruéis com ele. Afinal, ele sempre usou sua magia negra para ajudar eles como um bom companheiro. Enquanto fala, a linda espadachim Elsa aparece rindo muito. Ela então, com um sorriso cruel, fala para o Mago Caio que ele é mesmo muito arrogante, se pensa que um lixo como ele estaria ajudando em algo. Além disso, com um sorriso cruel, ela fala que o Mago Negro deveria se sentir honrado de estar na mesma equipe que ela, mesmo ele sendo um aventureiro de uma classe tão lixo. Após isso, ainda sentindo muita dor, o Mago Caio fala em pensamento que durante anos ele lutou tanto para conseguir realizar seu maior sonho, e faltava apenas ele ajudar a eliminar o Rei Demônio para que seu sonho fosse realizado. Ele então se lembra do seu passado. Ele fala que naquele mundo, quando os humanos completam 15 anos de idade, todos eles recebem uma habilidade especial dada pelos deuses. E essas habilidades são conhecidas como classes. Ainda em pensamento, ele fala que no dia em que ele completou seus 15 anos, ele ganhou a classe de Mago Negro. Porém, para o seu azar, essa era uma classe odiada por todos. Afinal de contas, essa era uma habilidade que normalmente nascia apenas com os demônios. Além disso, ela era mais fraca para o combate físico, e por isso ela era conhecida como a pior classe de todas. Enquanto pensa em seu passado, a espadachim Elsa pisa na sua cabeça, e com um sorriso cruel, ela fala que o mago foi tolo se achou que alguém com uma classe maligna como a dele seria tratado como um humano normal. Além disso, ainda sendo cruel, ela fala que se ele continuasse vivo, a parte dela na recompensa por eliminar o Rei Demônio iria ficar menor, e por isso o mago deve morrer logo de uma vez. Após isso, o herói Ares pega sua espada e a puxa novamente. Enquanto ele puxa sua espada bem devagar, ele, com um olhar cruel, fala para seu irmãozinho Caio que agora sua amada noiva Colette será a sua esposa, e ele irá cuidar dela de um jeito delicioso. O Mago Caio, então gritando de dor, escuta seu irmão Ares falando que irá pegar sua amada Colette e irá obrigá-la a se tornar a sua esposa. Enquanto escuta o que seu irmão cruel falou, ele se lembra que no passado, após o pai de sua amada Colette descobrir que ele tinha conseguido a classe de Mago Negro, ele decidiu que o noivado com sua amada filha Colette seria desfeito. Afinal, sua filha tinha conseguido a classe de Santa, e uma mulher que tivesse uma classe tão pura quanto a de Santa jamais poderia se casar com alguém que tivesse uma classe tão maligna quanto a classe de um Mago Negro. O pai de sua amada noiva então falou para o seu pai que o noivado entre sua amada filha e o seu filho Caio estava desfeito. Após isso, a Santa Colette, com um olhar de tristeza, implorou para que seu pai não fizesse isso, pois ela amava muito Caio, e não se importava se ele tinha classe de Mago Negro. O pai dela então, com um olhar sério, ordenou que sua amada filha se despedisse do príncipe Caio,
pois essa seria a última vez que ela iria vê-lo. A Santa Colette então tentou novamente pedir ao seu pai para que ele não rompesse o seu noivado, porém alguns cavaleiros a impediram. Ela então, com um olhar muito triste, retirou seu bracelete sagrado, e foi até o seu amado Caio, e ainda mais triste ela pediu para que ele ficasse com aquele bracelete, para que ele sempre soubesse que ela estaria com ele eternamente. Após isso ela se despediu de seu amado e foi embora. O mago Caio então escuta as palavras de sua amada Colette, e com um olhar de surpresa, ele fica sem acreditar que seu noivado terminou, e que ele nunca mais irá ver sua amada. A Santa Colette então vê seu amado sem palavras, e com os olhos cheios de lágrimas, ela promete para seu amado Caio, que algum dia eles irão se encontrar novamente, e nesse dia, eles irão ficar juntos pela eternidade. Após isso, de volta ao presente, o herói Ares vê que seu irmãozinho continua vivo. Ele então, com um sorriso cruel, se aproxima do seu irmãozinho Caio, e sussurrando ele fala que foi sua amada Colette quem pediu para que ele como herói o eliminasse. Além disso, até mesmo o próprio pai deles implorou que ele como herói, eliminasse o lixo do seu irmãozinho. O mago negro Caio então escuta tudo o que seu irmão Ares falou, e em pensamento, ele se lembra que no passado seu pai era conhecido como a lenda da família. Era conhecido como um homem carinhoso e forte que treinou dezenas de heróis. Porém a verdade é que após seu pai descobrir que ele havia se tornado um mago negro, seu pai com um olhar cruel, falou para ele que a família Austin não precisava de um lixo de mago em sua casa. Porém, se ele se juntasse ao seu irmão Ares, que recebeu o título de herói, e juntos derrotassem o Rei Demônio, ele então como pai, além de recebê-lo de volta em sua casa, ele também iria garantir que ele como filho real, voltasse a ser o noivo da sua amiga de infância Colette. Além disso, ainda em pensamento, ele fala que dias após sua conversa com seu pai, sua amada Colette foi confinada em um palácio real, e foi obrigada a utilizar sua habilidade de santa, para erguer uma barreira mágica, para que todos ficassem protegidos. Ainda em pensamento, ele fala que após descobrir isso, o pai de sua noiva falou que se ele derrotasse o Rei Demônio, como recompensa, sua amada Colette estaria livre para se casar com ele. E então eles poderiam viver uma vida pacífica e feliz. Após isso ele fala que para recuperar o amor de seu pai, e também para recuperar sua amada noiva Colette, ele treinava todos os dias, e também lutava contra vários demônios. Ele ainda fala que por meses, ele treinava e lutava feito um louco, e após treinar muito, ele finalmente conseguiu aumentar o seu nível de mago ao máximo, e com o nível 999, ele se tornou o mago negro mais forte da história. Após isso, de volta ao presente, o mago negro Caio, chorando muito, fala em pensamento, que mesmo lutando muito para recuperar o amor de seu pai, e sua amada Colette, no fim ele foi apenas um peão que foi usado pelo seu pai, e agora foi descartado pela sua família. O herói Ares então se aproxima de seu irmãozinho Caio, e sendo cruel ele fala, que ele sente muita pena do seu irmão por ele não ter tido a chance de curtir sua noiva Colette, e dele não ter tido uma noite maravilhosa com ela. Após isso, com um sorriso cruel, ele fala para seu irmão Caio que ele já está enjoado de olhar para ele, e que agora mesmo ele irá eliminá-lo. Além disso, ele fala para seu irmão Caio não ficar preocupado, que ele como um ex-cunhado, irá cuidar muito bem da sua amada noivinha Colette, e juntos eles terão muitos filhos. Ele então dá o golpe final no seu irmão Caio. O mago Caio então, enquanto morre, fala em pensamento, que se ele soubesse que iria ser traído assim pela sua própria família, ele teria pego sua amada Colette, e juntos eles teriam fugido do país. Sem se importar com o que os outros iriam pensar, ele iria focar apenas na felicidade dele e de sua noiva. Após isso, nos últimos segundos de sua vida, ele escuta uma voz vinda do bracelete que sua amada Colette deu para ele. A Santa Colette então, através do bracelete, implora para que seu amado Caio não desista de sua vida, e volte para ela. O mago negro Caio então escuta o pedido de sua amada e pede perdão, porém ele não irá conseguir cumprir essa promessa. Ele então, no último segundo de sua vida, pede aos deuses que ele possa ver sua amada Colette uma última vez. Após isso ele acorda em uma cama sem entender nada. Sua amada noiva Colette então pergunta até que horas o seu amado irá dormir. Ele então, muito surpreso, se levanta sem entender o que aconteceu. Além disso, ele com um olhar de surpreso, pergunta a sua amada Colette por que ela está ali com ele, e não presa no Palácio Real. A linda Colette então, sem entender nada, pergunta ao seu amado o que aconteceu com ele, afinal ele está coberto de suor, e também parece que teve um sonho horrível. O mago Caio então verifica seu corpo e percebe que não possui mais o ferimento que seu irmão fez. Ele então, muito surpreso, fala em pensamento, que ele não entende o que está acontecendo com ele.
A linda Colette então vê seu amado confuso, e sendo uma noiva carinhosa, ela com um olhar apaixonado, fala que está muito feliz por ver seu amado ali com ela, e por isso hoje está um ótimo dia. O mago Caio então escuta o que sua amada falou, e com um olhar surpreso, ele fala em pensamento, que tem alguma coisa errada com sua amada Colette, pois na verdade ela agora deveria estar com a aparência de uma mulher de 20 anos, porém ela está parecendo muito mais nova. A linda Colette então vê seu amado Caio em silêncio, e sendo carinhosa ela pergunta ao seu amado se ele ainda está com sono. Além disso, com um olhar apaixonado, ela pergunta se seu amado Caio irá ficar bem com o evento que eles irão ter hoje. O mago Caio então com um sorriso tímido, pede perdão à sua amada Colette, e fala que ele estava apenas sonhando. Enquanto fala, ele olha para um espelho e fica muito assustado. Ele então em pensamento, fala que não sabe porque ele também está muito mais jovem. A linda Colette então muito animada, fala para seu amado se levantar logo e se arrumar, pois hoje é o dia que os deuses irão revelar as classes e habilidades de todos. Além disso ela fala que hoje é um dia muito feliz, e que ela está muito animada. O mago Caio então escuta tudo o que sua amada falou, e com um olhar desesperado, ele pega nos braços de sua amada Colette, e pergunta a ela em qual ano eles estão. Além disso ele também pergunta à sua amada noiva, se ele ainda é um mago negro ou se aquilo é apenas um sonho. A linda Colette então vê seu amado muito próximo, e isso deixa ela muito vermelha. Ela então sem querer o empurra para longe. Além disso ainda muito vermelha, ela fala para o seu amado que ele estava muito próximo dela, e isso deixou o seu coração disparado. O mago Caio então pede perdão à sua amada por ter se aproximado tão rápido dela. Além disso em pensamento, ele fala que esse poder que ele sente, não pode ser apenas um sonho. Ele então se pergunta se ele realmente voltou no tempo. Após isso ele olha para sua mão esquerda, e fica em choque ao ver que mesmo estando mais jovem, ele ainda possui o brasão do Mago Negro em sua mão. A linda Colette então olha para a mão do seu amado Caio, e vê o brasão do Mago Negro. Ela então com um olhar assustado, pergunta ao seu amado Caio como ele já possui um brasão e uma habilidade, se eles ainda não ganharam as habilidades dos deuses. O mago Caio então em pensamento, fala que se ele voltou mesmo ao passado, seria impossível ele já ter um brasão e uma habilidade. Ele então se pergunta como isso é possível. Além disso, sendo curioso, ele abre seu sistema de status, e vê que de fato, todas as habilidades que ele tinha antes de viajar no tempo, ainda estão ali com ele. Além disso, com um olhar de surpresa, ele vê que o sistema revela que aquela é a sua segunda vida. Ele então se pergunta o que seu sistema quis dizer com uma segunda vida. Ainda em pensamento, ele fala que durante suas aventuras ele viu várias habilidades, e algumas coisas que não tinham explicação simplesmente acontecerem, porém ele não entende aquilo. Tudo o que ele sabe é que de fato voltou ao passado. Ele então ainda em pensamento, fala que o que o levou ao passado não pode ter sido uma magia, pois nem mesmo o rei dos demônios possui uma magia tão poderosa. Ele então termina falando em pensamento, que ele se lembra de ter ouvido a voz de sua amada Colette antes de morrer. A linda Colette então vê seu amado Caio em silêncio, e com um olhar assustado, ela pergunta ao seu amado Caio se ele está se sentindo bem ou se ele está ficando doente. Além disso ela pergunta ao seu amado por que ele já tem um brasão, e que brasão é aquele. Enquanto fala, o bracelete que a santa deu a ele no futuro cai da cama do mago Caio. A linda Colette então vê seu bracelete no chão, e fala que ela estava muito triste por ter perdido seu bracelete precioso, porém parece que o bracelete estava com seu amado noivo. O mago Caio então vê o bracelete de sua amada Colette, e se lembra que no passado do futuro, foi ela quem deu esse bracelete a ele, e prometeu que um dia eles iriam novamente se encontrar e seriam felizes juntos. Ele então muito feliz se levanta de sua cama, e olhando para sua amada Colette, ele fala em pensamento, que parece que foi sua amada Colette que com seu poder de santa, concentrou todo o seu poder numa magia, e colocou no bracelete, e o deu para ele para que caso ele fosse morto, a magia de voltar no tempo se ativasse. Ele então começa a sorrir muito. A linda Colette então vê seu amado rindo, e se pergunta por que ele ficou tão feliz do nada. O mago Caio então com olhar apaixonado, abraça sua amada Colette, e em pensamento, ele fala que foi por causa dela que ele pôde voltar ao passado. Além disso ele fala que agora que está no passado, e já sabe como será o futuro, ele irá mudar tudo o que aconteceu com sua amada Colette, e dessa vez ele irá mudar o que aconteceu com ele também. A linda Colette então fica muito vermelha com o abraço de seu amado Caio. Ela então pede para que seu amado não abrace ela assim tão forte. Além disso ela pergunta ao seu amado se ele é mesmo um mago negro.
Porém o mago Caio não escuta nada do que sua amada falou. Ele então fala para sua amada Colette que dessa vez ele não deixará que ninguém tire sua amada dele. Isso deixa a linda Colette ainda mais apaixonada e vermelha. Ela então olha para seu amado Caio, e pergunta o que ele está querendo dizer com aquelas coisas. O mago Caio então percebe que falou algo maravilhoso. Ele então muito tímido pede perdão à sua amada Colette, e tenta explicar por que disse tudo aquilo. A linda Colette então com um olhar tímido, fala para seu amado Caio que ele não precisa se explicar. Afinal ela não está dizendo que não gostou do seu abraço, é só que ele foi rápido demais e aquilo foi repentino para ela. Além disso ela fala que como sua noiva, ela o ama muito, e ela aceitaria até fazer com ele aquilo que um marido e uma mulher fazem juntos. O mago Caio então sendo muito inocente, pergunta a sua amada o que ela quis dizer com fazer aquilo. A linda Colette então muito vermelha, fala que seu amado deve esquecer que ela disse aquilo, pois ela não quis dizer nada, e aquilo também não foi nada.